Olá pessoal, o assunto de hoje é esse livro aqui, O Lobo do Mar, do escritor norte-americano Jack London. Esse livro se passa num navio de caça às focas, cujo capitão é um ser terrível chamado Wolf Larsen. Ele é perverso, infernal, digamos assim, ele faz coisas horríveis. E esse navio é um inferno na terra, digamos assim. Sobre o Lobo do Mar, nós vamos falar hoje. Tudo começa quando o navio do personagem Humphrey Van Weyden naufraga e ele é resgatado pelo Ghost, que significa fantasma. O navio pertence ao capitão Wolf Larsen. Wolf significa lobo. Wolf Larsen descobre que Humphrey vive de renda. Ele é um intelectual que nunca trabalhou propriamente. E o Wolf Larsen acha um absurdo alguém nunca ter trabalhado, alguém viver de renda. De início aqui nós já vemos a influência da ética protestante. De acordo com o protestantismo, até mesmo as pessoas ricas precisam trabalhar. E é pecado uma pessoa viver sem fazer nada. A reforma protestante colocou como de suma importância para o fiel a disciplina, ou seja, uma vida ascética, e a ética do trabalho. O livro do Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, analisa muito bem como se deu a influência da ética calvinista na sociedade norte-americana. Tá? Eu deixo aqui a indicação para vocês. Olha só, pessoal, uma fala do Wolf Larsen. O crime de não trabalhar para ganhar a vida, no caso deles, ele está falando dos marinheiros e dos caçadores de foca, se chama vadiagem. Se eu fosse como o Sr. Van Weyden, que repisa eternamente questões sobre o certo e o errado, eu perguntaria até que ponto você tem direito de viver, já que não faz nada para merecer a vida. A gente pode interpretar, pessoal, apesar do narrador não nos dizer isso, o narrador é em terceira pessoa, que o fato do Humphrey, né, nesse contexto aqui apresentado pelo Jack London, o fato do Humphrey nunca ter trabalhado, né, ter sofrido esse naufrágio e ter ido parar no Ghost, num navio terrível, se deve ao fato dele nunca ter trabalhado. Né? Então a gente entra aí numa questão de causa e consequência. Ele vai ser ensinado a trabalhar da pior forma possível, da pior forma que vocês imaginarem. Né? Para vocês terem uma ideia, tem um momento em que o Humphrey ele machuca o joelho e mesmo assim ele é obrigado a exercer tarefas extremamente pesadas, mesmo estando doente, enfim. Correto? Muito bem, pessoal. O Wolf Larsen próprio diz para o Humphrey, né, ele chama às vezes de Hump, que o ensinará a trabalhar. Né, e de fato ele ensina mesmo, pessoal, e das piores maneiras. Né? Olha só ele falando para o Humphrey: quem fez aquelas camas e aquelas excelentes refeições? Não foi você. Você nunca fez nada com seu próprio suor. Vive de uma renda conquistada por seu pai. É como uma fragata dando um rasante nas aves mais estúpidas e roubando o peixe que elas pegaram. Outro ponto, pessoal, mostrado pelo autor é a barbárie. Apesar de Jack London não mostrar como se dá a caça às focas, eu também não vou detalhar aqui, tá? O autor mostra o que tem por trás do consumo das peles das focas e o que as pessoas pobres se sujeitam para poder sobreviver. Elas se sujeitam a caçar focas e a trabalhar para pessoas como Wolf Larsen. Jack London teve uma vida marcada pelo contato com a barbárie e ele transformou as suas experiências em livros. Ele foi para o Ártico durante a Corrida do Ouro e viu diversos tipos de horrores. Daí ele escreveu O Chamado da Floresta, em que o cachorro Buck ele é sequestrado da Califórnia e levado até o Ártico para ser um cachorro puxador de trenó. E o Buck passa por diversas situações terríveis.
Tem vídeo, pessoal, sobre esse livro aqui no canal, eu vou deixar nos cards para quem não viu, tá? É um livro muito bom também, super recomendo para vocês. Jack London sofreu um naufrágio, sendo resgatado por um pescador. Depois ele embarcou num navio de caça às focas, como é o Ghost. E aí ele escreveu o livro O Lobo do Mar. Olha só, pessoal, o personagem Humphrey falando. Eu tinha passado a vida longe do turbilhão do mundo. Nunca tinha imaginado que seu trabalho, o trabalho de matar focas, era conduzido de tal maneira. A vida sempre me parecera distintamente sagrada, mas aqui ela não vale coisa alguma. Era uma cifra na aritmética comercial. Eu vejo bastante pessoas criticando outras que defendem a causa animal. Eu mesma já fui muito criticada por defender a causa animal, por defender cachorros, gatos, enfim. E as pessoas falam muito assim, essas pessoas gostam mais de animais do que de pessoas, tal. A sociedade diz muito a partir da maneira como ela trata os animais. Se a vida dos animais não tem nenhum valor, se o bem-estar animal não tem nenhum valor, a vida das pessoas também não, tá? Uma coisa puxa a outra. E é isso também que o Jack London nos mostra. Né? Ninguém se importa com a vida daqueles caçadores de foca, daqueles marinheiros, ninguém lembra que essas pessoas existem. Assim como também ninguém se importa com a vida das focas, né? Com a forma que as focas são caçadas, certo? O Wolf Larsen, ele acredita que os fortes dominam os fracos, né? Então, se ele trata os caçadores de foca de forma terrível, os marinheiros também, enfim, é porque ele é mais forte, é porque ele pode. Se os caçadores caçam as focas, é porque eles também podem, é porque eles são mais fortes que as focas, né? Olha só esse trecho, pessoal. O Wolf Larsen falando. O poder faz o direito, isso é tudo. A fraqueza está errada. O que é uma maneira muito pobre de dizer que é bom para si ser forte e ruim para si ser fraco. Ou ainda melhor, é agradável ser forte e ruim para si ser fraco. Né? Então a ética dele baseia nisso mesmo. Né? Os fortes dominam os fracos. E fim. Só que o autor nos mostra que isso leva à barbárie. Esse tipo de pensamento leva ao fim da civilização. Né? Eu não vou detalhar as coisas que acontecem no livro para vocês, porque senão seria spoiler, né? Mas é isso, tá certo? Esse tipo de pensamento nos leva ao fim, nos leva, né, a uma luta de todos contra todos, que é horrível. É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, eu peço a sua gentileza para você deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, publicar nas suas redes sociais, deixar os seus comentários também, tudo isso é bastante importante. E se você não for inscrita ou inscrito nesse canal, por favor, se inscreva, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.